atenção para poder realizar uma atividade. Ela já consegue fazer as atividades até mesmo sozinha. São crianças que têm uma boa fala, uma boa comunicação social, são crianças que conseguem até mesmo um pouco menos de dificuldade em interagir, mas também são pessoas ou crianças que camuflam muito o que sentem, que elas não conseguem falar o que elas estão sentindo no momento. E foi aí que a gente fala, né? Leve para quem? Que hora que essa criança passa, né? Então, é nível de suporte 1, é o antigo leve. Nível de suporte 2, é o antigo moderado, é onde a criança necessita de um pouco mais de ajuda. E nível de suporte 3, que é o antigo grave, onde a criança precisa totalmente de ajuda em todas as atividades que ela irá fazer. É aquela criança que geralmente não fala, não tem uma comunicação funcional, ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Muitas vezes ela não tem um olhar, ela não consegue te olhar nos olhos, ela não tem uma interação social, ela não consegue se manter muito tempo sentada naquele local. Então, uma criança que necessita de um suporte maior para poder desenvolver as suas habilidades. Essas crianças precisam ter todo o amparo para poder desenvolver, tanto na sua família, quanto também nas terapias. A terapia, gente, é fundamental na vida de uma criança. Sei que é complicado, né? Não é acessível, né? Com muita facilidade para todo mundo, as terapias. Tem esse lado da dificuldade de conseguir, a batalha das mãezinhas para conseguir as terapias das crianças. Mas temos que lutar com as crianças para desenvolver. O que eu costumo falar, não se apegue ao nível de suporte do seu filho. Ah, meu filho é nível 3 de suporte. Não se apegue ao nível de suporte do seu filho, se apegue ao desenvolvimento dele. Hoje ele está no nível 3 de suporte, mas amanhã, dentro das terapias, o seu empenho, sua dedicação, ele pode estar no nível 2 de suporte e assim também no nível 1 de suporte. O nível de suporte não é fixo. Tudo depende do seu desempenho na sua criança. Quanto mais você ajuda aquela criança, mais ela vai desenvolver. Mais ela irá desenvolver. Então, é essencial. As terapias não terminam quando acaba. A portinha lá fecha, terminou a terapia, acabou, vou para minha casa, pronto, amanhã eu volto e faço uma nova terapia. Não, a terapia não acaba ainda. A terapia vai com você para casa. Você tem que reforçar em casa tudo que o seu filho aprendeu nas terapias, para ele ter um bom desenvolvimento. Dê autonomia aos seus filhos, principalmente no nível de suporte 3, nível de suporte 2, para que ele consiga ter mais autonomia e se desenvolver cada vez mais. Não faça por ele, ajude ele. Você não precisa estar fazendo tudo pela criança. Você pode dar a sua instrução, ajudar ele, dar dicas, para que ele possa se desenvolver cada vez mais. E acreditem, gente, ele se desenvolve. A minha filha era nível 3 de suporte devido ao empenho, aos estudos, à batalha. Hoje ela se encontra no nível 2 de suporte e ela tem 5 anos de idade. Eu estou na luta para que ela desenvolva cada vez mais. Vou mostrar para vocês agora um videozinho de algumas características, só um minutinho, de algumas características da Maria Valentina. Ela, quando eu comecei a perceber algumas características dela, que o levaram a buscar o diagnóstico. Lembrando que quanto mais cedo você buscar pelo diagnóstico precoce, ele salva vidas, tanto da mãe e principalmente da criança.
Quanto mais cedo você correr atrás do diagnóstico, quanto mais cedo você olhar para a sua criança, é melhor para ela. A mãe sofre, lógico que sofre, gente. Quando a gente engravida, ninguém pensa que vai engravidar e vai ter um bebê autista. Ninguém pensa nisso. Não adianta a gente falar coisas que não existem, né? Então, com o diagnóstico, sim, tem um mundo do diagnóstico. A mãe passa, a mãe sofre, mas temos que lutar pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você buscar o diagnóstico, melhor será o desenvolvimento do seu filho. A Maria, eu busquei o diagnóstico dela com 1 ano e 8 meses de idade. Percebi que ela estava tendo comportamentos que não coincidiam com a idade. Não acredite nessa fala que toda criança tem seu tempo. Não. A criança tem que acompanhar o marco do desenvolvimento. Como eu posso fazer isso, Gisele? Olha a caderneta da criança. Por incrível que pareça, a gente tem um instrumento maravilhoso que está nas nossas mãos. A caderneta da criança tem lá o que cada criança faz, tem que fazer em determinada idade. De 0 a 6 meses, a criança tem que fazer o quê? Acompanhe o desenvolvimento do seu filho. E na suspeita, na dúvida, procure um especialista. E quem seria esse especialista, Gisele? Qualquer médico? O especialista indicado é aquele especialista médico que saiba, que entenda sobre o autismo. Qualquer especialista não vai te dar o diagnóstico correto para vocês. Procure um especialista neuropediatra, se for criança, ou neuroadulto, né, para pessoas adultas, ou psiquiatra infantil. Também, gente, psiquiatra infantil também dá um laudo de autismo. E a pediatra da minha filha pode me dar esse laudo? Se ela for habilitada, se ela tiver conhecimento, se ela for especializada e ela se sentir segura, ela pode sim dar esse laudo. Esse laudo não é restrito apenas para neuro e psiquiatra. Se ela se sente segura, ela pode sim oferecer esse laudo. Mas a maioria dos pediatras, geralmente, eles encaminham a criança para o neuro ou para o psiquiatra infantil. O que eu peço para vocês é que vocês procurem saber se esse psiquiatra infantil, se esse neuro, se eles realmente têm conhecimento de transtornos mentais. Procurem saber se realmente eles sabem sobre transtornos mentais relacionados à criança, como o autismo. Até porque o autismo geralmente nunca vem sozinho, né, gente? Ele vem com TDAH junto, vem com TOD, vem com uma seletividade alimentar. Ele nunca vem sozinho, né? Eu acho que 95% eu posso dizer que os autistas sempre têm alguma comorbidade. Se não tem, é porque ainda vai aparecer. Eu falo, gente, se não tem, calma, observa. E vai aparecer uma coisa, você de alimentar, com uma deficiência intelectual, um TDAH. Lembrando que o TDAH, gente, são divididos em 3 níveis, tá? São divididos em 3 partes. O TDAH de desatenção, aquela criancinha que o professor está passando atividade, andando no teto, olhando no chão, não presta atenção, que tem dificuldade na concentração. O TDAH de hiperatividade ou impulsivo, que a gente fala, né? Que tem um pouco de receio em lidar com essa criança, porque eles realmente correm até mesmo perigo. E se estivesse jogando aqui, eles se jogam tranquilamente, né? Aquela criança agitada, aquela criança que corre, aquela criança que não para, aquela criança que sobe em tudo, que mexe em tudo, aquela criança de hiperatividade. E tem os dois juntos. O TDAH de desatenção, o TDAH de hiperatividade, onde a criança tem tanto a desatenção como a hiperatividade junto. Então, esse videozinho, gente, vou mostrar agora, ela é pequenininha, ela com 1 ano e 8 meses. Só mostra, Maria, e algumas características dela. Claro, eu procurei um especialista. Quando percebi
gostava de roupas, etiquetas incomodavam, não dava atenção aos brinquedos, não socializava, pouco ou nenhum contato visual. Passava algum tempo olhando para as mãos, não cantava, atrás na fala, girava muito em torno de si, batia palmas quando estava agitada ou feliz, andava na ponta dos pés e usava nossa mão como instrumento. Graças ao diagnóstico precoce, hoje a Maria desenvolveu muito. Nenhum autista é igual ao outro, e devemos respeitar suas particularidades. Aí, gente, eles são algumas características, tá? Não quer dizer que todo autista é igual. Ali são as principais características que a maioria dos autistas possuem. Não devemos comparar. Mesmo que tenha uma criança no nível 3 de suporte com uma outra no nível 3 de suporte, não devemos comparar as crianças, porque as características podem ser totalmente diferentes. E nós vimos ali um vídeo, né, que falou sobre o andar na ponta dos pés, né, a marcha equina. Nós vimos também que ela baixia muitas mãos, né, que são as estereotipias muito frequentes no autismo, né, que muitas vezes ocorre até mesmo na rua, ou no shopping, ou nas igrejas, né, e os pais, algumas pessoas até olham torto pra gente, que essa criança está fazendo isso, ou a criança fica girando em torno de si, igual a Maria ficava bastante. E essa estereotipia, gente, ela deve sim continuar com o autista, porque é através delas que eles se autorregulam. Às vezes, eles estão num momento, num ambiente, vamos dizer assim, na igreja, onde o som está alto, onde as luzes estão fortes, porque eles têm muita sensibilidade. E isso acaba levando eles a terem uma desregulação. Então, eles ficam desregulados e fazem as estereotipias para se acalmar. Então, não devemos botar em extinção a estereotipia, a não ser que essa estereotipia leve algum dano para essa criança, como o caso da Maria, que ela andava na ponta dos pés. Se eu continuasse deixando ela andar na ponta dos pés, não fizesse o trabalho com ela, hoje aos 5 anos, provavelmente ela teria alguma deficiência relacionada a esse andar na ponta dos pés. Ela teria uma dificuldade maior, ou até mesmo ia ter que fazer um outro tratamento para poder ela andar corretamente. Esse andar na ponta dos pés é bem comum no autismo, porque eles têm uma sensibilidade a tocar o chão. É como se eles levassem umas fisgadas a planta do pé no chão. Então eles preferem, sentem mais confortável, andar na ponta dos pés, que dão uma certa tranquilidade para eles. Então você vê lá aquela criancinha lá, correndo de um lado para o outro, ou girando em torno de si, batendo a mãozinha, fazendo até mesmo ecolanias, que são repetições de palavras, ou ela simplesmente batendo muita palma, ou balançando muitas mãos, ou fazendo gangorra no corpo. Acho que já viram bastante uma criança fazendo isso, né? Esses movimentos. Não devemos parar. Ela está ali se autorregulando. Deixe ela, que ela vai se regular e ela, por só, vai parar com esses movimentos. Aí tem ali, né, a questão da crise ou birra. Eu trouxe essa questão da crise e da birra, por quê? Muitas vezes a criança está tão desregulada que ela entra em crise. Isso é comum demais no autismo, principalmente no nível 3 de suporte. Porque a maioria das crianças nível 3 de suporte, ou eu posso dizer todas no nível 3 de suporte, tem dificuldade na comunicação. Então eles não conseguem falar, expressar o que eles estão sentindo naquele momento. E isso acaba gerando um desconforto para eles e acaba levando eles a uma crise. Outro engano que nós temos também
é achar que o nível 3 de suporte é aquela criança agressiva. A agressividade não está ali no manual do diagnóstico de transtornos mentais. A agressividade não está presente no autismo. Mas imagina vocês, uma criança que não fala, que não consegue expressar o que está sentindo, que está recebendo vários estímulos ao mesmo tempo, é microfone, é luz, é muita gente, e ela não sabendo lidar com aquilo. A reação dela vai ser o quê? Uma crise. São vários estímulos que ela está recebendo naquele momento. Aí ela se joga no chão, ou se não, ela tem como comportamento bater a cabeça na parede, ou se autolesionar, se morder alguém. Conforme ela vai fazendo as terapias, esses comportamentos vão diminuindo e chegam à extinção. Conforme as terapias e o desenvolvimento dessa criança em casa, principalmente em casa, esses comportamentos acabam sendo levados à extinção. E a criança acaba se desenvolvendo melhor. Mas qual a diferença de crise para birra? A birra, a criança quer aquele carrinho. Eu falo não para ela. Ela simplesmente começa a chorar, se joga no chão, grita, quer voar na mãe, quer bater em todo mundo. Aí você vai lá, pega e dá aquele carrinho para a criança. Então, só para poder parar. Imediatamente aquela criança para, cessa. Ela não sabe o que é isso, mas sabe uma birra. Ela foi atendida pelo que ela queria, então ela cessou rapidamente aquele comportamento inadequado. Já numa crise, o autista não se comporta assim. Ele quer aquele carrinho, você nega aquele carrinho para ele vai gerando mais estímulos, vai se regulando e entra numa crise. Aí você tenta parar aquela crise, toma aquele carrinho, não. Ele vai nem olhar para o carrinho. Ele vai nem ter consciência que você está oferecendo o carrinho que ele tanto queria. Porque a cabecinha dele, o cérebro dele já está com tantas informações, com tantos estímulos, que ele vai conseguir analisar o que você está oferecendo para ele naquele momento. Então, a crise no autismo, ela pode durar minutos, como horas, ou até mesmo o dia inteiro. Por que o dia inteiro? Porque quando a crise ela é muito agressiva, aquela crise que a criança perde completamente os sentidos, que fica naquele estado de se morder, de querer morder alguém, você oferece, toma aqui um chocolate, toma um carrinho, você não querer, e ela nem te olha. Quando ela vai se acalmando, você pensa que cessou a crise, ela tem um start novamente, e lembra de tudo que aconteceu. E vem mais estímulos e ela entra novamente numa crise. Então, se não tiver um manejo correto, para tirar aquela criança de uma crise é muito complicado. Então eu vou dar tudo o que ela quer? Não é esse o propósito. Você não vai dar tudo o que aquela criança quer, mas você pode contornar a situação. Em vez de falar um não, mudar o assunto, desviar ela, mudar o foco dela, tirar aquilo de perto dela. Você pode mudar a situação naquele momento. Você pode prever o que pode estar por vir lá na frente. E quando a criança estiver em crise, não adianta você brigar, você gritar, você ameaçar. Olha aqui, se você fizer isso, se você parar agora, você não vai ganhar, você vai passear. Não adianta, gente. O que você tem que fazer quando ela já estiver em crise, ficar do lado daquela criança para que ela não se machuque, para que ela não se lesione, para ela sentar a cabeça no nariz, não machucar o pé, o braço, e esperar que eles passar e falar em voz calma. Eu sei que é difícil. Apesar de todo esse conhecimento, eles têm que respirar fundo. Ai, calma, eu tenho que ter controle. A adulta que sou eu. E a gente tem que respirar fundo mesmo. Tá? E permanecer lá da criança e falar: eu estou aqui. Eu não te larguei, eu estou aqui.
e vai falando baixinho para aquela criança, até ela ir voltando assim. Quando ela voltar assim, ela vai realmente perceber porque eles têm uma visão periférica e uma audição muito boa, tá? Vocês acham que eles estão escutando, mas eles escutam tudo. Vocês acham que não estão nem prestando atenção. Estão prestando atenção, tá? E depois lá na frente você vê realmente quem estava prestando atenção no que você estava falando. Não vai falando aí. Eu estou aqui, ó. Eu não te abandonei. Estou aqui do seu lado. Quando você parar, eu vou conversar com você. Vai acomanda, até uma criança. E dá sim uma aconchego para a criança. A crise, ela esgota tanto a mãe quanto a criança. A crise esgota mentalmente a mãe, a criança e a família. Por que eu falo muito da mãe? Porque o que a gente vê de mãezinha solo, né? Aquela mãe que vive sozinha, e ninguém tem que olhar para ela. Né? Todo mundo acha que ela é forte, que ela é guerreira, mas ninguém quer passar por que ela passa, né? Uma guerreira ninguém quer ser, né? Então, por isso eu falo tanto da mãezinha. Porque tem sim que ter um olhar pela mãe também, gente, pela criança. E pela mãe, pela saúde mental daquela mãe, como ela está. Ela não precisa de um apoio, precisa de pelo menos escutar ela durante 10 minutos. Eu posso fazer isso? Eu posso dar esse ombro amigo para essa mãe? Eu posso fazer isso para essa mãe. E a crise, quando ela acaba, o mental da mãe, o mental da criança, são todos abalados. Muitas vezes, quando a criança acaba com a crise, que a criança retorna nos sentidos, quem é que crise é a mãe. A mãe está tão sobrecarregada que a mãe senta no chão e chora. Chora sem parar, porque não sabe como lidar com aquela situação. Então a mãe tem sim que ter também um suporte, a criança e a mãe. Aí quando a gente fala em crise, né, a gente lembra o quê? De exclusão, não de inclusão, né? Porque quando a criança está em crise, todo mundo faz o quê? Nossa, educação educada. Que criança sem limite? Nossa, a família não dá educação. Ah, no meu tempo dava logo, né? Uma chinelada assim. Ah, meu filho faz isso não. Olha lá, sem limite nenhum. Aí eu falo que nessas horas não vem inclusão, vem exclusão, né? Deixa aquela criança ali, a família ali, sendo massacrada pelos olhares e comentários desnecessários. Porque as pessoas para ajudar, né, é mais difícil do que dar o suporte. E daí a lei Berenice-Viana 12.764/12, ela está aí para isso, para dizer que o autista tem direito sim a conviver em sociedade, ao diagnóstico precoce, ao tratamento. Essa lei veio para falar que o autista tem direito a estar numa escola, numa igreja, aonde ele quiser e se sentir bem. Então, é direito, não é favor. A igreja, a escola, o passeio que a escola vai fazer. A escola está dando favor de levar o seu filho nesse passeio. A escola está dando favor de aceitar o seu filho. É direito do seu filho. Lute por ele. A escola não pode pegar matrícula para o seu filho, não. Isso gera até multa. Tá? Pegar matrícula com a criança com deficiência gera multa, tá? E é direito da criança autista estar em todos os lugares. A inclusão é um direito e não um favor. Ela tem sim que ser incluída em todos os momentos, todos os lugares. Não temos que ver aquela criança autista só porque ela está numa crise ou porque ela corre de um lado para o outro e deixar aquela criança excluída das demais. Isso não é inclusão. Inclusão não é isso. A verdadeira inclusão não é aquela que aceita sua criança. A verdadeira inclusão é quando sua criança
ela participa das atividades propostas no local. Isso é inclusão. Não é inclusão a sua criança chegar, por exemplo, na igreja e ter uma salinha de crianças com deficiência e uma salinha das crianças, né, das deficiências e crianças regulares. Não. Isso não é inclusão. Inclusão são todas as crianças juntas fazendo as atividades propostas naquele momento. Lógico, com adaptações. Se a criança não tem o cognitivo para fazer aquela determinada atividade, seja ela na escola, seja ela na igreja, na salinha de infantil da igreja, tem sim que fazer atividade adaptada para aquela criança. Tem sim que fazer uma forma que aquela criança seja incluída em tudo. Ah, mas ela não para sentada. Nem que seja 20 segundos. Coloque aquela criança sentada perto de vocês. Traga aquela criança para perto de vocês. Isso é uma verdadeira inclusão. Como eu posso incluir, então, meu filho na igreja? Já está falando dos sons, né, das luzes. Se eu sei que as caixas de som estão aqui, e essa parte aqui, o som, ela tem uma expansão maior, passo ali atrás, duas, 3 fileiras, para que os autistas possam sentir a vontade, quando eles se desregularem, ter um acesso mais fácil de procurar um caminho, uma sala, para que ele possa se regular, para que os pais consigam levar essa criança para se regular. Porque a criança também ela precisa de um local que ela possa se sentir acolhida, incluída realmente de fato. E é essa a inclusão. Ah, mas o som de qualquer forma atrapalha o filho. Temos abafadores no filho. Aí podemos botar nossas crianças no abafador, que vai diminuir muito a sensibilidade auditiva dela. Diminuir bastante. E assim já fazemos as adaptações necessárias para que a criança seja incluída. Que é isso que a gente está querendo. A inclusão. É isso que a gente luta todos os dias pela inclusão. E por mais que a gente fale, ainda tem muitos lugares que a inclusão não está sendo inserida. Infelizmente. Há sim escolas onde não há inclusão, há sim igrejas onde não há inclusão, lugares públicos onde não há inclusão. Existe sim. Não tem como a gente, não posso dizer, tapar o sol com a peneira, né? Quem dera em todos os lugares que você, incluindo as nossas crianças, né? Tentar sim incluir pelo menos as nossas crianças. Que a gente não quer um especialista em todos os lugares sobre TEA, mas que saiba pelo menos o básico, que saiba pelo menos incluir aquela criança, para poder aquela criança se sentir bem, se sentir acolhida. Bom, gente, era isso. Agora, se tiverem perguntas, estou à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida também, quiser falar, contar também algum relato de vocês, fiquem totalmente à vontade. Pode falar. Eu sei que tem a necessidade dessa inclusão, ela é muito importante, mas também tem aquela necessidade de trabalhar só, como eu posso dizer, não seria uma exclusão, mas seria mais voltada para aquela necessidade para aquela criança, para aquela pessoa que tem. Por que eu falo isso? A Nicole, minha filha, ela tem autismo e ela tem um acompanhamento na escola e a escola ela faz todo um trabalho para fazer essa inclusão. Só que ainda que eles façam todo esse
ela não se sente tão parte daquilo, sabe? Mas aí ela se sente no lixo. Então ela fica à vontade, brinca, tira foto com todo mundo, entendeu? Você tem que ver, as fotos você não acredita, assim, de tão simpática que ela fica no meio. Então, assim, a gente entende essa necessidade de inclusão, na verdade é a consciência, né, das pessoas, né, nessa necessidade de inclusão. Mas esse atendimento, quando ele é mais específico, eu vejo que isso desenvolveu muito ela, muito mesmo, quando ela vê que existem pessoas também como ela, entendeu? E que ela também tem as dificuldades dela, mas ela também se doa para ajudar aquelas pessoas. Mariana, realmente, o que você falou, eu concordo plenamente com você, tá? Nem sempre as crianças nas escolas elas se sentem incluídas. Há realmente uma dificuldade de incluir essas crianças no meio ali das outras crianças. Eu não posso dizer que é falta de conhecimento, porque hoje em dia, se você abrir até mesmo a internet, chove, né? Falando sobre o autismo. Eu acho que é falta de desinteresse da pessoa, né? De interesse. Há um desinteresse maior do que um interesse em querer saber pelo menos o básico para lidar com aquela criança numa sala de aula. Realmente é bem desafiador. As mãezinhas realmente relatam bastante isso mesmo. Que as crianças não se sentem tão incluídas. Muitas delas nem fazem questão realmente nem de participar de eventos da escola. Primeiro porque elas veem as crianças amiguinhos delas dançarem, terem aquela desenvoltura e muitas vezes elas não são preparadas, né? Nem são incentivadas a fazer o que elas conseguirem naquele momento. Muitas vezes elas são deixadas até de lado, né? Porque dá atenção para os outros 20 alunos, 25 alunos e deixa aquela criança ali, deixa ela correr, deixa ela andar por aí, né? Que a gente vai levando as outras crianças para frente. Infelizmente, é bem comum isso, tá? Eu entendo o seu lado, concordo. Não são todas as escolas que estão preparadas. Acredito que precisa ter um preparo maior, um investimento maior, falando sobre o autismo real. Não é fazer a formação para os professores de coisas teóricas que não levam para o dia a dia. Tem que trazer a realidade, tem que falar o que realmente acontece, como lidar com aquela situação, como lidar com aquela criança numa sala de aula. E aí sim, as crianças com deficiências vão se sentir mais acolhidas. Porque enquanto não existir essa parte dos professores, a criança realmente não vai se sentir acolhida. Eu entendo perfeitamente você. Obrigada. Boa noite. Aconteceu comigo e a minha filha, ela faz acompanhamento, já toma remédio já tem uns 8 anos já. Ela tem problema intelectual, de mente. E quando eu chegava, eu perguntava a ela, mas o que você fez na sala de aula? E como ela tem professora de educação especial, eu chegava lá, eles colocavam o tatame no chão e colocavam ela para dormir a aula todinha. Então não tinha uma preocupação nenhuma dela fazer atividade nenhuma. Aí eu fui conversar, porque assim, eles não têm a preocupação de desenvolver o filho da gente. A preocupação deles era deixar ela lá, deitada, que não está dando trabalho, e não tinha preocupação nenhuma, né, de tentar desenvolver para ela aprender. Tanto que ela está no 9º ano, ela sabe pouquíssimas coisas. Ela sabe coisas assim, básicas de crianças de segunda série. E eles não forçam a mente dela. Ela tem a dificuldade do aprendizado. Então fica muito complicado, porque tinha que tomar ajuda, eles tinham que se esforçar. Só que eles, assim, tá quieto ali, é mais fácil, é melhor.
E é muito complicado, porque assim, eu tenho ela e tenho o Caleb, esse é abençoadinho. Aí ele começou, o que ela fazia, ele começou a fazer. Só que ela parou por causa das medicações e ele começou a fazer tudo. Ela parou. Então, assim, na minha cabeça, eu não queria, assim, como mãe, é muito difícil você chegar no local e você falar, o seu filho, ele tem, né? Ele não tem uma habilidade para a gente aceitar. Então, eu demorei muito a aceitar ela, porque eu tive chance, né, de começar um casamento bem cedo, bem precoce, só que eu não aceitava. Aí veio o Caleb, tanto que não fui eu que encaminhei ele, foi a creche que deu o encaminhamento para poder ser, porque assim, na minha cabeça ele estava imitando, eu não queria aceitar, né? Aí tanto que quando ele começou a tomar medicação, uma das medicações, quando você começa a tomar, nunca diminui, sempre aumenta. Tanto que ele toma 4 comprimidos controlados por dia. Toma 2 de manhã, o Ritalina, e o Risperidone de 2, e à noite também. Tanto que ele nunca acaba, sempre aumenta. Então, assim, eu, como mãe, eu não queria dar. Só que chega um tempo, ou você medica, ou você surta. Porque é muita pressão na cabeça da gente. Letícia, olha Letícia, não dá filha. Pois é, Letícia. Essa é a crua e dura verdade. A criança com deficiência intelectual, ela é capaz de aprender sim. Ela aprende sim. De uma maneira diferente, mas ela aprende. Não podemos subestimar nossas crianças. Temos que lutar pelo direito dela. E outra coisa, mãezinha, procure saber sobre o PEI da sua criança. Plano de ensino individualizado. Toda escola é obrigada a fornecer para a família um plano de ensino individualizado da sua criança com deficiência. Sua criança tem um laudo, faz um acompanhamento, então ela tem sim que fornecer para a senhora PEI, plano de ensino individualizado. Nesse PEI vai estar falando ali tudo que vai ser trabalhado com sua filha no decorrer daquele processo escolar. Então, muitos pais não sabem disso e acabam nem mesmo pedindo à escola. E a escola, esse documento é da escola e da família. A escola tem sim que oferecer até mesmo uma cópia desse plano de ensino, se a senhora quiser. Se a senhora pedir, eles têm sim que oferecer para a senhora. E eles têm que prestar assistência sim para sua filha, né? Porque isso não é inclusão. Você chegar na escola e ver uma criança deitada no chão, ela está aprendendo o quê? A dormir? Isso ela faz em casa, né? A gente já faz ela para dormir, né? Toda noite a gente vai para dormir, né? Não precisa de professor para isso, né? Ela precisa de professor para poder ajudar ela nas atividades. O professor para poder desenvolver as habilidades dela. Mas foi o que eu falei, há muitos professores que não têm conhecimento e não conseguem lidar com a situação. Aí eu falo, o que vai fazer? Estudar, professor. Vamos estudar. Vocês acham que vai parar por aqui os autistas? A partir do ano que vem vai ter mais autistas, vai ter mais criança com deficiência intelectual, não vai ter mais criança com nenhuma deficiência. Quem dera, né? Quem dera, mas não. Todo ano vai ter sim uma criança, o professor vai precisar fazer adaptações para que aquela criança desenvolva. Foi o que eu escutei uma vez que falaram assim, mas eu não tenho curso para isso, eu não tenho conhecimento para lidar com esse tipo de criança. Falei, olha, na faculdade que eu fiz, eu fui presencial, lá ninguém chegou para mim e falou, José, você vai chegar numa sala de aula com 30, 40 crianças, com 20, 25 crianças, e você vai pegar crianças que sabem ler, crianças que não sabem ler. Você vai dar aula assim, você vai pegar um pincel, você vai no quadro, você vai escrever assim, você vai explicar. Ninguém me ensinou essa faculdade, não. E eu tive que aprender, não é?
que você não pode aprender também a ensinar uma criança com deficiência? A criança com deficiência ela é da escola. A escola é responsável, os professores são responsáveis, a escola inteira é responsável. Não podemos fechar nossos olhos e aceitar que nossas crianças fiquem lá no tapete dormindo. Isso não é inclusão, isso é uma exclusão, né? Excluindo a sua filha das atividades. Nós temos que incluir as nossas crianças. Inclusão dá trabalho. Você incluir dá trabalho. Então é mais fácil fazer o quê? Deixar de lado. Né? A inclusão dá trabalho. Mas quando ela é feita com amor, com empatia, principalmente empatia, quando a pessoa se põe no lugar da outra, na dorzinha daquela mãe, aí sim, a verdadeira inclusão vai acontecer. Se não tiver isso, infelizmente, não vai ter inclusão. E a senhora pode sim chegar na escola e cobrar. A sua filha tem direito de estudar, a sua filha tem direito de aprender? Sim. Tá? Não é até chegar lá e ela dormir, não. Isso aí ela já faz em casa. Fala assim com ela que ela já faz em casa, faz tudo bem, não precisa nem de professor para ensinar a dormir. Luta pelo direito dos seus filhos. Luta pelo direito deles. Para eles desenvolverem. E só assim eles vão desenvolver cada vez mais. Tá? Um exemplo, procure saber na sua escola, lá na escola dela, qual é o plano de ensino que está sendo trabalhado com ela, pede uma cópia, tá bom? Procure saber o que está sendo aplicado para ela, se realmente estão fazendo aquela atividade com ela, porque tem que ser material adaptado. Se ela não tem, se a criança de vocês não tem cognitivo para poder acompanhar a turma, eles têm que sim oferecer material adaptado para a sua criança, no nível que ela está. E não é material a criança no quarto ano, a criança lá no quarto ano vai lá oferecer material adaptado para a criança, um alfabeto para a criança, ela já sabe o alfabeto, ela já sabe os numerais, aí vai lá oferece um material para ela poder ficar recrutando. Não, material adaptado não é isso. Se aquela criança ela já sabe ler, ela já conhece as letras, já conhece os numerais, ela pode pegar a atividade que ela está aplicando na sala de aula e fazer de uma maneira mais leve para que aquela criança consiga entender com menos palavras, colocando menos palavras naquela produção de texto, falando de uma forma mais clara, mais objetiva para que a criança consiga entender. A inclusão não é favor, gente. A inclusão é um direito. E é difícil a gente lutar pelos direitos. Dá trabalho. A gente também não pode cruzar os braços. Ou nossas crianças não vão desenvolver. E a gente quer o quê? O desenvolvimento delas. Eu quero uma dica. Como que nós, a gente não pode dar diagnóstico médico, certo? Só que nós, por exemplo, na minha família, eu já percebi que a pessoa, a criança tem as características de autismo, sabe? Só que como que a gente consegue chegar para a mãe e a gente não quer ser entrona e ela fala, você tá tendo coisa demais, tá? E a gente tem que ter um cuidado, né, para poder tocar nesse assunto, porque não dá liberdade para mim tocar nesse assunto. E aí, como é que a gente pode, como é que eu vou dizer, ajudar? Porque a criança, quanto mais cedo diagnosticar, melhor para a criança. A gente vê que a criança precisa de ajuda, certo? Só que a mãe, ela ignora as características, entendeu? Aí a gente fica meio assim, eu falo ou não falo, entendeu? Camila, vou te falar uma coisa que, infelizmente, a senhora vai entender a mentira. Infelizmente, você não pode fazer nada. Se a mãe não quer,
a tia, o tio, a avó, o avô, seja quem for, não pode fazer, infelizmente, nada. Quem tem que lutar pelo filho é a mãe, o pai, o responsável daquela criança. Você vai passar horas tentando falar para ela, às vezes ela vai te olhar torto, vai brigar com você e não vai aceitar. Então, tem que vir dela o olhar de mãe e perceber que aquela criança não está com desenvolvimento conforme o previsto para a idade. É a mãe que tem que enxergar. Você dá o seu papel de tia, de acolher, de dar carinho, de dar atenção, de falar, não gente, vamos abaixar o som, porque está atrapalhando aquela criança, né? Mas, infelizmente, você não pode fazer nada. Se a mãe não quiser, você não consegue fazer nada. Porque ela é responsável da criança. E é ela que tem que se olhar. Infelizmente. Se eu pudesse também, eu ia pegar as crianças que eu tinha e eu levava. Como desenvolvimento da criança, que ela vai ter essa dificuldade, ela vai ver que a criança já não anda direito, o comportamento da criança, ela vai ver isso, você falando. E ela vai passar você falando, de repente ela pode até estar com raiva, mas ela vai passar a observar a filha dela, a pessoa, observar, aí ela vai sentir aquilo ali, aí ela vai correr atrás, e isso vai pesar na mente dela. Pois é, não sei. Infelizmente, o que a gente mais vê são os pais que não querem enxergar, né? Não querem assumir esse papel, essa responsabilidade do diagnóstico precoce. Sabendo eles que isso daí é muito para a criança. Não é para eles. A vida deles está formada. Ele já está casado, já tem o trabalho dele, já tem a rotina dele. Vai ser muito para a criança. É a criança que vai precisar da autonomia, é a criança que vai precisar de seguir a vida dela. As crianças crescem, é adulto, gente. Ele vai deixar de ser autista porque cresceu, ele vai ser um autista adulto. E vai só piorar os comportamentos, né? Porque não vai ter um tratamento adequado. Mas a mãe tem que aceitar, a mãe tem que ter esse olhar. Às vezes ela até sabe já, mas ela não quer aceitar. Porque é duro você aceitar que seu filho tem uma deficiência, que precisa de um tratamento. Isso é muito difícil e realmente dói, gente. Mesmo sabendo de todo o processo da minha filha, 1 ano e 8 meses, sabendo que ela tinha um autismo, eu já estava, e fui chamada de estava caçando doença, estava caçando confusão, estava caçando, os familiares falando, né? Está caçando coisa hoje não tem, essa coisa não tem nada. Escutei muito isso. E eu batendo no pé, não. Ela não está desenvolvendo conforme o marco do desenvolvimento. Tem uma coisa errada aí. Mesmo sabendo disso tudo, quando peguei o laudo da minha filha, que o médico descartou outras possibilidades, quando eu peguei o laudo dela, eu chorei. Então é pesado, é doloroso, mas chorei e parei, não posso chorar a vida toda, né? O que eu vou fazer com essa criança agora? Agora é minha parte, ela está nesse processo, eu coloquei ela no mundo, eu sou responsável por ela, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas a mãe tem que fazer, a mãe tem que ter essa iniciativa. Ainda a gente pudesse, né? Pegar na mão da criança, você não quer levar, não, mãe, peraí, deixa que eu levo. Quem dera, né? Seria, ó, a gente ia cuidar muito mais das outras crianças que estão sendo negligenciadas, né? Pelas mães, pelas famílias, né? E algumas mãezinhas também, porque não têm conhecimento. Algumas famílias realmente não têm conhecimento adequado e até mesmo chega a falar, não tem nada não. Também era assim. A avó dele falou com 3 anos de idade, e a criança lá solta uma palavra, um som, né? E ela fala, não, correndo assim, levada, não olha nos olhos, eu também era assim, era tímida, não conseguia olhar para ninguém. E vai levando. E não corre atrás de realmente, né, uma ajuda para que
daquela criança. Porque o autismo, né, nós falamos, porque eu também era assim. Mas para ter o laudo do autismo, essas características têm que trazer prejuízo para a vida daquela pessoa. Porque eu tenho. Mas eu também não gosto de multidão, não. Mas qual é o prejuízo que isso leva para você? Não, é só sair de perto, sentadinho mais assim, distante. Não, o autismo não é dessa forma. O autismo pode chegar numa crise. Olha o prejuízo na vida daquela criança. Porque eu também tenho que deixar agora, todo mundo é autista. Então todo mundo é autista. Não todo mundo é autista, não. Tem que haver um prejuízo para poder, sim, ter o laudo do autismo. Como o atraso na fala, como olhar nos olhos, fazer bastante estereotipias, a criança não atender pelo nome, você estava chamando, Maria, e ela está lá, nada. Maria, você tem que balançar a criança, Maria, olha para mim, e ela não te olha. Isso causa o quê? Causa um atraso na vida daquela criança. Para você receber um diagnóstico do autismo, a criança tem que ter no mínimo 3 características que causam esse prejuízo na vida dela. Não é que todo mundo é autista. Tem que trazer um prejuízo na vida da pessoa. Né? É uma pergunta de uma pessoa que está assistindo e ela perguntou, né, qual é o impacto na criança, né, na cabeça da criança, quando o pai e a mãe, nesse momento de crise, agride, né? Infelizmente, a gente tem casos assim, eu já vi bem de perto, tem familiares distantes até, mas já vi de casos da pessoa não vai, a mãe não respirar, né? não se acalmar para poder lidar também com essa situação, que para ele é bem difícil, mas para a criança, então, muito mais. E qual é o impacto, né, na vida da criança quando, infelizmente, tem esse caso da mãe agredir, ou o pai ou o responsável, nesse momento de crise dela? Quando a criança autista está em crise, ela realmente não percebe o que está fazendo ou o que está acontecendo no momento. Como eu falei, você pode oferecer tudo o que ela quiser e ela não vai sair da crise. Então, o pai, realmente, desgaste físico, desgaste mental também, que é o pior do que o físico, acaba trazendo consequências horríveis para a criança, chegando até mesmo a bater, como ela falou. E realmente vai lesionar a criança, vai bater na criança, vai causar um outro trauma na vida daquela criança e não vai resolver nada. E vai até piorar o mental daquela criança. Porque ela entrou na crise não foi porque ela quis. Houve uma sobrecarga sensorial para ela poder chegar nessa crise. Ela sofreu vários estímulos. Teve vários estímulos ali, pegou ela naquela crise. Não você agora vai entrar numa crise. Não. Ela teve todo o processo para entrar naquela crise. Aí vem o pai ou a mãe e agride ainda essa criança. A maioria das crianças autistas, quando elas saem da crise, a primeira coisa que elas fazem ou é abraçar a mãe, ou as que têm a fala funcional, algumas chegam até pedir desculpa. Quando elas voltam, elas se regulam, para vocês verem o quanto que é pesado isso, o desgaste emocional. E realmente a criança, quando ela está numa crise, é como se ela tivesse feito vários exercícios, que ela se sente cansada, tem criança que chega a dormir depois de uma crise bem pesada. A Maria teve uma vez que ela entrou numa crise, ela ficou o dia inteiro na crise. Quando eu pensava que ela ia sair daquela crise, ela entrava novamente na crise. Quando ela estava regulada, ela dormia um pouquinho, que ela acordava, ela entrava novamente na crise. Eu tive que ter uma paciência e um controle emocional muito grande.
Porque a vontade que a gente tem realmente é de sentar no chão e chorar. Ou de alguns pais têm que fazer por aí, pega embaixo da criança achando que isso vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Isso vai trazer o quê? Trazer mais um trauma naquela criança, mais um trauma naquela criança. Porque ela vai olhar para aquele pai e não vai ver o aconchego, não vai ver a compreensão e a empatia. Se meu pai, que vive comigo, que está aqui comigo todos os dias, sabe que eu tenho autismo, sabe que eu me comporto dessa forma, ele me agride, ela pode não falar, ela pode não saber expressar o que ela está sentindo, mas a criança sente tudo e a criança compreende tudo, gente. A não ser que ela tenha uma deficiência que vai comprometer o entendimento dela. Mas se ela é uma criança que tem um cognitivo preservado, ela vai entender tudo, mesmo que ela não consiga falar, não consiga expressar o que ela está sentindo naquele momento. Aí vai ser mais um trauma na cabeça daquela criança. Ela vai olhar para o pai e não vai ver ele como pai, vai ver uma pessoa que toda vez que ela se comportar de uma maneira inadequada, vai agredir ela. E isso vai crescer com ela, que ela vai chegar em outras situações que vai acabar sendo submissa a muitas coisas. Está com medo de ser também, sofrer uma retaliação no futuro de alguém. Isso aí vai olhar para a vida toda. Não é o correto bater, não é o certo bater. A criança entrou em crise, não é fácil, não estou falando que é fácil, não estou romantizando o autismo, porque de romântico não tem nada. É difícil sim lidar com a criança autista, é difícil sim você compreender o autismo, mas você tem empatia primeiramente, e se colocar no lugar do outro. Porque não adianta nada eu falar muito de empatia, falar sobre respeito, sobre amor, da boca para fora, e meu filho dar uma coisa de casa, pegar e espancar ele. E aí, cadê a empatia? Cada vez dizer que ele é autista, que ele tem as suas particularidades, eu sei os comportamentos dele, ele está fazendo aquilo que ele quer. Onde está a minha compreensão ali naquele momento? Não estou falando que é fácil não, tá, gente? Eu sou mãe, tá? Eu sou mãe e eu tenho vontade de fugir de casa também. É normal. É assim mesmo. Ah, você tem um certo conhecimento. Sim, tem certo conhecimento, mas também sou mãe. A vantagem também é assim, meu Deus, o que eu faço agora? Realmente, todo mundo isso. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que parar, respirar e falar: o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que lidar. Tirar essa da crise. Você do lado dela. Eu não falei no início. Você do lado dela, fala: mãe, está aqui. Quando você acabar, parar, eu vai conversar com você. Fica aí para bater a cabeça quando a criança na crise, não sabe se a gente se morde a outra pessoa, né? Ela acaba se agredindo outra pessoa. Fica aí na hora que ela está falando, não precisa nada de pior com ela, nem agressão, nada com ela, nem ela se lesionar. Não agride, por amor de Deus, gente. Agressão não. Não, isso não, porque a criança já passa por tantos desafios e ainda vai apanhar ainda por causa de momentos de crise. Não tem como. Olha os desafios que o seu filho passa. E é isso, gente. Agradeço a todos, tá? Amei estar aqui com vocês, entender, a gente compartilhar informações. Ali, se você quiser saber mais sobre o Mundo Teia, é só virar a câmera de vocês, celular de vocês aqui, QR ali. Vai direto para o Mundo Teia, e lá tem informações, tem o dia a dia de uma menininha linda, Maria Valentina, e lá eu falo todos os dias, eu ponho informações fresquinhas para todo mundo, tá? Também podem me chamar, eu vou dar assistência também. É só virar ali, gente, o celularzinho de vocês e já começar a seguir a gente para ter mais informações sobre o Mundo Teia. Obrigada, gente.